Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz ano, feliz semana, feliz mês, feliz 12 meses que estamos iniciando. Mais uma vez, mais uma bondade de Deus nos oferecendo mais um ano aqui na escola terrena. Por dia, mais de 100 mil pessoas morrem e são enterradas ou cremadas no planeta Terra, planeta escola. Hoje nós temos aqui encarnados cerca de 8 bilhões de criaturas. E nós sabemos que o planeta foi designado um planeta escola, de provas e expiações duríssimas, aonde a violência ainda está predominando e vai predominar ainda por muito tempo. Enquanto formos alunos teimosos, recalcitrantes, enquanto gostarmos da preguiça, da ignorância, de seguir qualquer palestrante, qualquer político, qualquer religião, qualquer livro, qualquer revista, qualquer site das redes sociais, de seguirmos qualquer fake news, de seguirmos vários e vários ignorantes que estão escrevendo nas redes sociais e nós aceitamos, em vez de seguirmos a escola do Mestre Jesus, só com livros seguros. Aqui não tem um livro que não seja seguro. Todo o material está atualizadíssimo, porque todo ele retrata as leis de Deus e as leis do Estado Democrático de Direito que está em vigor num país organizadíssimo, de acordo com um mundo jurídico igual ao Brasil. Claro que precisa haver melhoras, claro que precisamos melhorar o mundo jurídico para melhor, mas não com fake news, não negando as leis, não negando a ciência, não sendo mentirosos, não seguindo qualquer um que não tem um pingo de moral para ser seguido. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, sem saber. Livro dos Espíritos, o primeiro livro da coletânea de 5, que é a maior enciclopédia filosófica para o mundo hoje. Completa o cristianismo. As 5 obras completaram o cristianismo. Está à disposição de quem quiser ser um bom aluno, para não ficar desesperado na hora da morte, para não ficar desesperado na hora da volta da próxima encarnação. Hoje vamos aqui conversar mais um pouco. Eu comecei a minha vida política, estudantil, social, civilizada, em 1972, 73, dando aula de moral e cívica, depois dando aula de organização social e política do Brasil, e depois, em 1976, entrando na faculdade para dar aula de direito civil, direito constitucional, para mostrar que o direito é uma das belezas criadas por Deus para
que os homens saibam se ordenar, saibam seguir as regras jurídicas divinas. E só me aposentei em 2012. Portanto, 40 anos de atividade como defensor público, como professor, e como um aprendiz, um estudante, aprendiz da doutrina espírita, a partir de 1968. Vamos iniciar esse bate-papo filosófico. Não é palestra nem palestrante, graças a Deus. É estudo em livro seguro. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, livro 7 da coletânea de 16, que já li todos os 16 na sequência por mais de 3 vezes. Assim como já li toda a obra básica na sequência, mais de 6 vezes, estudando de 1 a 4 horas todo dia. Não tem outro jeito de querer aprender e se reformar. Não tem. Não existe milagre nas leis de Deus. Plenificação íntima. Poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento. Não tem outro caminho, meu senhor e minha senhora, meus jovens. Não tem outro caminho. Alterando o conceito sobre os valores que atribuís às coisas, assim como as experiências existenciais. Não te preocupes em liderar uma revolução social e econômica, cultural e ética, filosófica e científica, moral e religiosa, que poderia alterar os alicerces da humanidade. Quase sempre aqueles que aspiram pelo progresso da sociedade supõem que as modificações dos grupos humanos se darão de cima para baixo, através de decretos, de leis impostas que gerem fortuna e bem-estar, justiça social e harmonia, através de golpes de Estado, através de desrespeito às leis que estejam em vigor, através da negação à ciência, da negação às vacinas, que são fundamentais para todos nós. É obra de Deus. Certamente esse é o recurso mais elevado do processo da evolução, que um dia produzirá resultados excelentes. Isso, porém, quando a civilização conseguir expulsar dos seus quadros o egoísmo e os seus famanazes companheiros, tais como a presunção, a violência, o amor próprio, o orgulho, a hediondez moral, o ciúme, a inveja, a vontade de se dar bem através de golpes, através de atos ilegais. Isso, porém, quando a civilização conseguir expulsar dos seus quadros todas essas coisas ruins. São as paixões perturbadoras que reúnem os indivíduos nos grupos que se hostilizam reciprocamente. É o que está acontecendo hoje. A ignorância, a vontade de mandar, de ter poder, sem conseguir estudar, sem ter mérito, sem trabalhar, só dando golpes, fazendo corrupções. Por essa razão, a tarefa insuperável para este momento
é a do autoburilamento, da revolução íntima, para o encontro com a consciência lúcida e responsável, que poderá qualificar a passagem evolutiva do ser. Vamos repetir, meus amigos, minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, jovens, vamos parar de acreditar em palestrantes que não estudam. Presta atenção. Não sigam qualquer um. Olha, por essa razão, a tarefa insuperável para este momento é o autoburilamento, burilar o seu espírito, estudando e afastando de você as coisas ruins, os maus pensamentos, as más intenções, as vontades de corromper, de agredir a lei, de fazer as coisas escondidas da lei, de desrespeitar as leis vigentes. Então, por essa razão, a tarefa insuperável para este momento é a do autoburilamento, da revolução íntima, para o encontro com a consciência lúcida. Consciência lúcida é quem estuda de 1 a 4 horas por dia no colégio, igual no colégio. Estudar para saber, não é para seguir os outros nas fake news dos celulares, não. Consciência lúcida e responsável, que poderá qualificar a passagem evolutiva do ser. Todo empenho aplicado na reforma moral dos hábitos perniciosos e a consequente adoção de outros edificantes faz o passo decisivo para a construção de um mundo harmônico, qual aqueles que aspiramos. Deus nos colocou aqui para estudar, para trabalhar, para construirmos pelos meios lícitos uma sociedade, desde o primeiro grupo, a família, até os grupos sociais, até as cidades, os estados, o país. É por isso que ele nos deixa construir a democracia, que é a melhor mostra do Estado democrático de direito, o conjunto de leis que deve ser conhecido, estudado e respeitado para reger uma sociedade civilizada, para mostrar aos cidadãos os limites dentro da lei, para mostrar que ninguém tem liberdade para falar o que quer. Não, não tem. Nem fazer o que quer. Nós só temos a liberdade de pensar e de agir dentro das leis de Deus e das leis do Estado Democrático de Direito. É assim que nós vamos conseguir começar a mudar o mundo, porque começaremos de dentro para fora. De dentro para fora. Nós temos que mudar os homens primeiro. Esses homens é que vão construir uma sociedade sadia, honesta, direita, respeitadora, harmônica, pacífica. Jesus, planejando a construção do reino dos céus na terra, fez-se modelo de amor, impregnando cada ser que dele se acercava, vem alterando os rumos da humanidade, que lentamente abandonam a sombra, a ignorância, supera a ignorância e avança no rumo glorioso do infinito. Ilumina-te, meu amigo, minha amiga, meus jovens, ilumina-te desse modo, amando e educando e amando. Estude, não seja metido a saber tudo.
Arranque, lave a alma, lave o coração, como ele disse a Sara, a esposa de Benjamim. Lave a alma, tire daí de dentro as ervas daninhas do orgulho, da vaidade, da mentideza besta, de tratar mal as pessoas, de achar que você é o rei ou é a rainha do mundo. Quando o rei, todo rei e toda rainha também entram no caixão e vão para baixo da terra. Ilumina-te desse modo, amando e educando, consciente de que, se quiseres, modificarás a tua atitude de amor, o mundo no qual hoje transitas. O mundo no qual hoje transitas. Essa é a mensagem da professora Joana de Ângeles. Vejam o que diz o nosso livro Mãos Unidas do Espírito Emmanuel, a caminho do Cristo. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. É isso que Jesus e a doutrina espírita vieram mostrar às criaturas do mundo. Que nós temos a oportunidade de reencarnar, dada por Deus, para estudarmos e nos reformarmos. E adentrarmos no conjunto de criaturas responsáveis que passarão a trabalhar pelo respeito ao próximo, amando a si, amando ao próximo, a Deus, sobre todas as coisas, para que a sociedade seja uma sociedade de irmãos, para que todos possam usufruir do progresso e dos seus direitos fundamentais da pessoa humana. E, na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Ninguém escapa do exame da justiça. Por isso que o Espiritismo mostra para nós o que é um homem de bem. É o homem cumpridor da lei de justiça, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação. É o homem que estuda, compreende, entende, assimila os ensinamentos de Deus através de Moisés, de Jesus e da obra espírita, para poder se reformar e aprender a utilizar com ele, trabalhar com ele, o verdadeiro amor, que começa pela verdadeira caridade, cuidando de você, da sua voz, do seu pensar, do seu olhar, do seu ouvir, do seu agir. Cuidando do seu presente, para que você tenha um futuro digno, respeitado, e colabore na obra de Deus. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Em qualquer circunstância, cumpre-nos trabalhar. Trabalhar é estudar. Você quer ver um malandro religioso? Ele fala que está trabalhando, porque conseguiu um dinheiro para comprar cestas básicas. Isso é obrigação. Isso é obrigação social. Você ajudar os que têm fome. Isso nem seria de verdade caridade. A primeira caridade com você nos fala Emmanuel e André Luiz no livro Estude Vida. É você estudar e aplicar o amor em você.
começando a limpar a ignorância da sua mente. Isso é caridade com você. E depois você vai exercitar essa caridade com você e com seus semelhantes. Paciência, reconciliação, diálogo, tolerância, só fazer com o próximo o que gostaria que fosse feito com você. Amizade sincera. Isso tudo vai se transformando no amor de verdade. Em quaisquer circunstâncias, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, e não escondê-las e fingi-las. Realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. E é isso que está acontecendo. Como nós queremos esconder as nossas fraquezas, nós deixamos crescer dentro de nós o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, as brigas que existem entre as famílias, entre as criaturas da mesma religião, de outras religiões, da política. Vejam as brigalhadas que nós estamos fazendo no nosso querido e amado Brasil. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Isso é trabalho. Você, para saber o que é humildade e começar a trabalhar ela aqui dentro, hoje na encarnação, são no mínimo 5, 6, 10 anos de muito estudo, de reler muitos livros, de refletir, de pensar e de planejar para começar a sua reforma íntima, sua renovação nas leis de Deus e nas leis do Estado Democrático de Direito. Reconhecer em todos os empeços da estrada que a transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. A gente passar pelos quebra-molas é importante para testar se estamos estudando de verdade, se estamos nos reformando, se estamos conseguindo vencer a nós mesmos, tirando devagarzinho o orgulho, a vaidade, as brigas, tirando de nossos olhos essa vontade ignorante de só ver o goleiro nos olhos dos outros, esquecendo que a nossa trave é maior ainda, como disse Jesus. Reconhecer em todos os empeços da estrada que a transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. De quando em quando, ou de quando a quando, ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. É aí que nós vamos ver se nossa construção está bem edificada. Quando alguém nos dá um tapa no lado direito, será que nós temos coragem de dar o lado esquerdo? Quando alguém olha os nossos defeitos, quando alguém nos calunia, fala por detrás, quando alguém sem mais nem menos nos trata mal, nos agride, não reconhece em nada as nossas vidas e os nossos trabalhos passados. Às vezes nós passamos por momentos difíceis na família, nos grupos de trabalho, nas religiões. Quanta gente que nos vira a cara, que não nos dá um bom dia,
mas quer fazer palestra, quer escrever livros e diz para todo mundo que tem uma religião. De quando a quando ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. E às vezes nós nos vemos sozinhos, em profunda solidão. Os amigos somem, a família desaparece, os companheiros de religião parecem que nunca nos viram. A sociedade às vezes nos impõe, na verdade, pelos nossos atos, a solidão, ficar sozinhos. Mas ela é muito boa companheira, se soubermos utilizar os momentos. É a solidão que vai permitir fazermos as reflexões, se estamos no caminho correto. É a solidão que vai nos permitir verificar como erramos e como precisamos retificar nossas ações, nossos pensamentos. É a solidão que vai nos mostrar que precisamos ler de novo, estudar tudo de novo, porque às vezes verificamos que estudamos, mas ficamos reprovados, não aprendemos nada. Matamos muita aula. Entretanto, é preciso que seja assim, diz Emmanuel. De tempos a tempos é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque sem esforço máximo não obteríamos a desejada renovação. Muito trabalho tem que ter. Para de fazer palestra, você que não estuda, você que ainda não leu nada, e comece a verificar esses ensinamentos de Emmanuel, para você ganhar tempo nessa encarnação que você não sabe quando termina. Pode ser hoje à tarde. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo, e sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Vamos repetir. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo. E sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade, com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou incessantemente, enquanto nos opunhamos a Ele. Eu diria que Ele nos chama todo dia para a reforma íntima, mas nós esquecemos dele, nós não damos ouvido a Ele. Nós preferimos as brigas, nós preferimos o ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, a intolerância. Vejam a intolerância hoje na sociedade brasileira. Vejam a intolerância. Vejam a ausência do evangelho nas criaturas. Gosta-se muito de falar de Maria Santíssima, de Jesus, de Pedro, do Santo de Assis. Gosta-se muito de falar de Chico Xavier. Mas estudo mesmo, os livros estão na estante. Nós queremos aproveitar o mundo material.
E isso vai ter consequências, como nos mostra o livro O Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter consequências gravíssimas para nós após a morte, porque após a morte nós continuamos com a nossa individualidade e vamos ter que rever, enfrentar todas as nossas ações boas e ruins. Todas. Ninguém vai fugir, ninguém foge da justiça divina. Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, diz Emmanuel, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Em suma, carregar nossa cruz será, desse modo, romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principiando por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu no discurso da Boa Nova, nos ensinamentos dos evangelhos trazidos pelos 4 evangelistas, por João, Marcos, Lucas, pelas cartas de Paulo de Tarso e Mateus no Evangelho, as cartas de Pedro, pelos ensinamentos das 14 cartas de Paulo de Tarso, pela obra espírita que ele anunciou no apóstolo João, que todos deveriam ler antes de qualquer tarefa na casa religiosa. Mas ler na sequência, não é uma vez por semana. É de 1 a 4 horas todo dia. É por isso, queridos amigos, para terminar essa reflexão, nós vamos ver no livro O Céu e o Inferno, que tem que ser lido umas 6 vezes numa encarnação, todo dia, na sequência de 1 a 4 horas por dia. Colocou Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura. A alma ou espírito, artigo 1º. A alma ou espírito sofre na vida espiritual, depois da morte, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal, que não conseguiu corrigir na encarnação, na última encarnação, que teve a oportunidade de vivenciar. O seu estado, vejam o que ele diz, o seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Todos vamos responder. Não existe final de vida. Deus nos criou para a eternidade. E para atingirmos a perfeição relativa, pelos nossos próprios esforços, a completa felicidade prende-se à perfeição. Nós só vamos ser felizes de verdade quando esta reforma interior estiver plenamente completada, segundo as suas leis, seus ensinamentos,
nossos esforços, nossas renúncias, nossas horas de trabalho. É aí que nós vamos poder sentir que vamos subindo os degraus da perfeição. Meus queridos amigos e amigas, aqui hoje mais uma reflexão em livros seguros. Não é palestra, nem palestrante. O primeiro a ouvir, a ter que estudar sou eu, por isso que estou aqui. E não saio daqui, dessa sala de estudos, desde 1968. Por isso que não paro de estudar ininterruptamente, desde 1968. Só livros seguros. Procurando aproveitar a oportunidade nessa escola, nessa encarnação. Senão vou ter que voltar quantas vezes necessárias forem, como aluno reprovado, em outras encarnações, até alcançar pelos meus esforços a perfeição. Meus amigos, é por isso que mais uma vez estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, aonde só se estuda livros seguros, aonde não se fala nenhuma bobagem, aonde não se tira nenhuma conclusão a não ser dos livros seguros, porque a ideia é fomentar o estudo. Muito obrigado pela atenção. Nossos trabalhos estão todos no YouTube, no Facebook. Estão todos lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela atenção. Tome uma medida na sua vida e estude. Aqui, ó, é só seguir. Tire uma foto aqui, faça um cartaz e coloque na sua sala, no seu quarto de estudo, para você ir estudando os livros seguros e deles saber tirar os conteúdos fundamentais para a sua reforma íntima, para você começar a construção da sua felicidade como filho de Deus. Grande e fraternal abraço. Muito obrigado pela atenção.